da nossa mensagem é uma pergunta. Você crê que Ele vive? Essa é a pergunta a qual o Espírito Santo quer nos responder nessa noite. Nos diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se então das suas palavras. Convido a igreja a lermos juntos esse versículo. Verso 8. Lembraram-se então das suas palavras. Pai de amor, nós oramos a Ti nessa hora. Meu Deus, esse é um culto de lembrança, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, de que Tu vives. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, que o túmulo está vazio. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, que o Senhor é a primícia da ressurreição. Meu Deus, hoje é o dia, Senhor. O que Tu tens para fazer no meio desse povo, faça hoje, Senhor. Não postergue mais o que Tu tem para essa igreja, meu Deus. Mas estremece esse lugar para mostrar a esse povo que Tu és o dono desse lugar. Que o dono dessa igreja está vivo. Que adoramos a um Deus que é vivo. Ó Deus, hoje é o dia. O algo novo se inicia hoje, Senhor. Meu Deus, não nos deixa sair dessa igreja como entramos. O dia é hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Nós lembramos da Tua promessa e dizemos: é hoje, Senhor. Transforma a nossa vida hoje. Transforma o nosso caráter hoje. Transforma a nossa personalidade hoje. Transforma, Senhor Deus, os nossos corações hoje. Hoje é o dia, Senhor. Faz algo novo no nosso meio. E age através da Tua palavra. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, a pergunta: você crê que Ele vive? Talvez você diga sim. Talvez alguns possam até nos dar experiências, argumentos, e dizer: olha, eu já vivi coisas extraordinárias enquanto eu servia a Deus. Eu já vi milagres, eu já vi maravilhas, eu já vi coisas que me garantem que Ele está vivo. Ou talvez você tenha dúvida. Talvez por um momento da sua vida você até creu que Ele vivesse. Mas isso ficou. E você tem vivido. E o seu cotidiano manifesta que, na verdade, para você, Ele está morto. E com base na pergunta do tema dessa mensagem, eu gostaria de fazer outra pergunta para a igreja. Se você respondeu que sim, que você crê que Ele está vivo, o Espírito Santo nessa noite te questiona: por que então muitas das suas ações demonstram que para você Ele ainda está morto? Essas mulheres, elas viram o Yeshua delas, o Mestre, pregado em uma cruz. Jesus, Ele passou 3 anos no seu ministério, ensinando, curando, amando, respeitando, doutrinando,
acalmando a tempestade. Ele passou 3 anos se doando em busca de pessoas que não fossem crer naquilo que ele estava manifestando nesses 3 anos, mas que fossem capazes de dar sequência àquilo que experimentaram após a sua ressurreição. Essas mulheres, elas viram, e elas não só viram, mas elas foram participantes do ministério de Cristo. Essas mulheres, elas apoiaram financeiramente o ministério de Jesus. Elas estavam presentes em todas as viagens missionárias que Jesus efetuou. No momento da prisão de Jesus, enquanto estavam ao pé da cruz, todos, a palavra fala, abandonaram ao Senhor Jesus, fugiram. Mas essas mulheres estavam ali. Essas mulheres acompanharam e foram e viram o local onde colocaram Jesus. E elas tinham um afeto tão grande pelo Messias, que elas perceberam que a forma como Jesus foi sepultado não era uma forma digna de um mestre. Jesus, ele vai vir a expirar e a morrer já no meio da tarde de sexta-feira, faltando pouquíssimo tempo para o início do sábado, dia o qual não poderia haver sepultamento, dia o qual não se poderia preparar um corpo para o sepultamento, pois era o dia instituído para o descanso. E de forma muito hipócrita, aqueles que sacrificaram Cristo, eles zelavam por essa lei. E para eles um grande problema havia sido resolvido, porque um homem que estava tumultuando a nação, através da sua mensagem, havia de uma forma conspiradora e covarde, sido vencido por uma política humana. Eles estavam retumbantes, porque o tumultuador havia morrido, o pregador de novidades havia morrido, o anunciador de boas novas agora estava pregado na cruz do Calvário. O povo não seria mais tumultuado com uma mensagem nova. O povo não seria mais dominado pela esperança. O povo voltaria a ser dominado pela lei hipócrita a qual eles serviam. A mesma lei hipócrita que impediu que o Messias tivesse o preparo do seu corpo adequado para o seu posto de mestre. Jesus, quando expira, de uma forma muito rápida, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão até Pilatos, eles solicitam a autorização de Pilatos para que o corpo pudesse ser retirado e eles pudessem então colocá-lo num túmulo. E é necessário que os irmãos entendam que não era costume do Império Romano autorizar a retirada de corpos da cruz. Por isso que esses homens que eram influentes, senadores, eles conseguiram, através de uma petição, a autorização de Pilatos para tal fato. Porque a morte de cruz, além de toda a tortura, de toda a dor, de todo o escárnio, ela também tinha um objetivo, que era causar vergonha e espanto às pessoas que passassem. Por isso que as cruzes, geralmente, elas ficavam em lugares altos e no lugar de passagem. Porque os viajantes, quando passassem, eles olhariam para a cruz, eles veriam as pessoas que foram postas na cruz, e eles saberiam o motivo pelo qual elas foram colocadas lá, e isso geraria vergonha e espanto por parte do povo, e o povo não iria querer uma morte semelhante. Então era uma forma do Império Romano educar a nação. Por isso que a inscrição era colocada em cima de todo crucificado, e por isso que sobre Jesus também foi colocado o motivo da sua morte: Jesus, o Rei dos Judeus. Porque esse era o objetivo, que os viajantes passassem, olhassem o motivo pelo qual a pessoa foi crucificada e constatasse com seus olhos que aquela pessoa havia sido crucificada. Logo, a retirada de corpos da cruz não era comum e não era autorizada legalmente pelo Império Romano. Mas de uma forma muito rápida, esses homens influentes, José e Nicodemos, eles conseguem e retiram o corpo de Cristo da cruz. Só que se os irmãos observarem o texto, só dá tempo de eles enrolarem em um lençol e colocarem o corpo no túmulo e selarem o túmulo. Porque o sol estava se pondo e o sábado iria se iniciar.
E as mulheres, quando viram aquilo, elas não concordaram. E geralmente as mulheres são melhores do que nós nisso, né? É muito comum nós fazermos alguma coisa e as mulheres dizer, olha, não ficou bem feito. Deixa que eu faço. Esse instinto é natural. Foi exatamente isso. Elas olharam o serviço de José, de Arimateia, de Nicodemos e disseram, não ficou bom não. Não ficou legal. É só acabar o Shabá e eu vou lá resolver esse problema porque ele não sabe o que está fazendo. Não ficou legal. É o mestre. Tem que ser bem feito. O corpo precisa ser limpo. O corpo precisa ser perfumado. O lençol não pode ser qualquer um. O corpo precisa ser colocado numa posição confortável. É o mestre. Então essas irmãs, muito preocupadas com isso, enquanto José e Nicodemos estavam de forma muito rápida, inserindo Jesus naquele túmulo, enquanto o Império Romano estava rolando a pedra, estava selando, e todo aquele tumulto, elas vão antes que o dia caia, e elas já compram as especiarias. Porque elas não poderiam fazer essa compra no dia de sábado. E elas queriam que fosse na primeira hora. Elas queriam resolver o problema rápido. Então elas já compram os itens, elas guardam em casa, e inicia-se então o sábado, e elas não conseguem trabalhar com aqueles itens, com aquelas especiarias. Mas eu fico imaginando, e existem passagens bíblicas que me fazem pensar muito, me fazem imaginar muito, e eu fico me colocando na casa daquelas irmãs, preocupadas com o corpo do mestre, mas passando pelo local onde puseram ali a especiaria, e pensando, olha, amanhã cedo eu vou lá, eu comprei o que tem de melhor, está aqui, amanhã eu vou lá. Elas estavam ansiosas por aquilo, elas tinham preparado o que tinham de melhor, só que elas estavam na expectativa de oferecer aquilo que elas tinham de melhor para um Cristo morto. E aqui é onde eu gostaria de começar a trabalhar com os irmãos. Meus amados, assim é eu e você. Elas estavam aguardando o primeiro dia da semana para oferecer a Cristo aquilo que elas tinham de melhor. Aquilo de melhor que elas haviam preparado, elas estavam guardando para no primeiro dia da semana, assim que o dia amanhecesse, elas pudessem então oferecer, mas a oferta seria para um Cristo que estava morto. Meus amados, há quanto tempo você tem oferecido o seu melhor, mas para um Cristo que para você já está morto? Há quanto tempo você tem frequentado essa igreja, você tem ouvido a palavra, você tem cantado os louvores, você tem se esforçado em servir a Deus, você tem oferecido o seu melhor para Ele, porque você ama o Mestre. Essas mulheres amavam o Mestre, elas estavam oferecendo o melhor que elas tinham, contra uma nação que recém havia o escarnecido, elas estavam dispostas a enfrentar o escárnio, de limpar o corpo de um morto, que foi crucificado de forma humilhante. Ora, elas amavam Jesus, mas a expectativa delas era que a oferta do melhor que elas tinham fosse oferecida a um Jesus que estava morto. Há quanto tempo você tem amado Jesus e oferecido o melhor que você tem no primeiro dia da semana, mas nos demais dias da semana você tem vivido como se ele estivesse morto? Não adianta sair gritando aos quatro mundos que ele vem e viver como se ele estivesse morto ainda, como se ele não tivesse nem ressuscitado. Há quanto tempo você vive o seu dia, você acorda, você vai para o seu trabalho, você volta, você vai para a faculdade, você volta, você dorme, você acorda, você lancha, você almoça, você janta, e você não lembra que ele está vivo. Você não lembra dele. Porque se tem uma coisa que morto não nos traz, é lembrança cotidiana. Tem até dia para lembrar de morto, porque nós nos esquecemos. Agora, quem está vivo nos traz lembrança cotidiana. Quem nós amamos e está vivo nos preocupa. Nós lembramos a todo momento. Eu estou trabalhando, mas eu estou pensando em quem eu amo e está vivo. Eu estou comendo, mas eu estou pensando em quem eu amo e está vivo. Eu vou dormir, eu estou pensando em quem eu amo e está vivo. Mas o morto não gera lembrança cotidiana. E sinto lhe informar que se você não lembra de Jesus no seu cotidiano, você tem amado Jesus e oferecido o melhor que você tem, mas você tem vivido como se ele estivesse morto.
toda a sua expectativa está depositada aos pés de um Cristo morto. Que era o que essas irmãs queriam fazer. Bem intencionadas, lógico. Muito bem intencionadas. Mas elas geraram toda uma expectativa em cima de um Cristo morto. E quando elas chegam no sepulcro, elas já têm uma surpresa, porque a pedra havia sido removida. Mateus vai dizer que o anjo, quando desce, há um terremoto, a pedra é removida, e não só removida, mas ela é deitada ao chão, e o anjo se assenta sobre a pedra. E é necessário que os irmãos entendam que essa pedra pesava aproximadamente mais de 1 tonelada. Essa pedra era uma pedra que não era comum se tirar do lugar, mas ela era esculpida no próprio lugar. E ela era apenas rolada para o lado. Então os homens, eles rolavam ela para abrir o sepulcro, e depois eles rolavam novamente para fechar, porque a pedra era pesada, porque ela precisava ser de larga espessura, e ela precisava ser sólida o suficiente para o corpo da degeneração, não o cheiro, o mau cheiro não saísse. Porque a pessoa não estaria enterrada, ela estaria posta em uma caverna. E todos nós sabemos que o mau cheiro é desagradável. E havia essa preocupação, e por isso a pedra era larga e sólida, para que o cheiro não passasse. E ela era pesada. Então não era comum a pedra ser removida do seu lugar, porque muito dificilmente, se essa pedra fosse removida, ela seria posta novamente. Por isso, se os irmãos forem observar fotos, é importante, se os irmãos quiserem fazer essa experiência em casa, olhem uma foto de um túmulo, a exemplo de Jesus, e vocês vão ver que existe uma calha à frente, na porta, onde a pedra era girada para um lado e girada para o outro. E essas mulheres, quando chegam, a primeira coisa que elas percebem, a pedra não está no lugar que deveria. E eu pergunto aos irmãos, Jesus Cristo ressurreto, ele precisaria remover a pedra para sair do túmulo? Quando Cristo se apresenta para os discípulos, eles estavam reunidos dentro de casa, com as portas fechadas, com medo, e ele não respeitou as paredes e portas daquele ambiente, mas ele entrou e se apresentou no meio deles. Ora, se esse Cristo ressurreto passou por porta e parede fechada para se apresentar aos discípulos, ele não necessitaria com certeza que a pedra do túmulo fosse removida. A pedra do túmulo não foi removida para Cristo, a pedra do túmulo foi removida para as mulheres. A pedra do túmulo foi removida para a igreja, para deixar uma mensagem: vinde ver, ele não está mais aqui. Porque se as mulheres chegassem lá e a pedra estivesse fechada, os anjos até poderiam dizer, ó, ele não está mais aí, mas elas não teriam constatado que ele não estava. Seria difícil para elas acreditar. Elas precisariam ver. Essa pedra, ela foi removida por você, não foi por Jesus não. Saiba você que quando você entrou por aquela porta nessa noite, se você foi capaz de alcançar a espiritualidade desse culto, você viu algo diferente. Você chegou a esse lugar e os louvores fez com que você visse, opa, tem coisa diferente aí, porque essa pedra não está onde deveria estar. A pedra foi removida. Tem novidade ali. Mas era necessário entrar para ver. Elas temeram. Há quanto tempo Cristo tem tentado se revelar vivo para você? Ele removeu a pedra, ele tirou aquilo que tapava a sua visão, aquilo que tapava os seus olhos, aquilo que impedia você de ver que ele é um Deus vivo, ressurreto. Ele tirou a venda que bloqueava a sua visão. Ele te entregou a palavra que apresenta esse Cristo vivo e ressurreto. Mas sabe qual é o problema? As pessoas não abrem. A pedra foi removida, mas as pessoas não abrem para ver. Tem crente que a Bíblia já está há tanto tempo fechada, que a página está pesando mais de 1 tonelada. Está pesando mais que a pedra. E aí diz que Cristo está vivo.
Se você crê que Ele está vivo, então pare de viver como se Ele estivesse morto. Porque se você sabe que Ele está vivo, vivo tem sentimento. Vivo é capaz de sentir, vivo é capaz de ouvir, vivo é capaz de falar, vivo é capaz de tocar, vivo é capaz de abraçar, vivo é capaz de ser abraçado, vivo é capaz de expressar sentimento. A quantos cultos Cristo tem te abraçado? A quantos cultos Cristo tem falado com você? A quanto culto Cristo tem se feito aroma suave aos seus narizes? A quantos cultos Cristo tem se colocado para ser abraçado por você? A quanto culto Cristo tem dito que tem saudade de você? A quantos cultos você tem negado abraçar o Cristo que está vivo? Mas talvez você tenha trazido o melhor que você tem e você diga: Luciano, mas eu sirvo a Cristo há tanto tempo com tudo que eu tenho. Eu dou a Ele tudo que eu tenho. Eu amo tanto a Jesus que tudo que eu tenho de melhor eu ofereço para Ele. É mesmo, irmão? É. Mas então por que você vive como se Ele estivesse morto? A pedra foi removida. Hoje é dia de enxergar. Hoje é dia de entrar no túmulo. Se você respondeu no início dessa mensagem que você crê que Ele está vivo, então comece a agir como se Ele estivesse vivo. Comece a lembrar dEle. Não durma sem glorificar a Ele pelo dia que Ele te concedeu, porque foi Ele. Não sente à mesa sem dar graças a Ele pelo alimento que Ele te concedeu, porque foi Ele. Não entre no seu trabalho sem dar graças a Ele que você está empregado, que você está trabalhando, porque foi Ele. Não abraça sua esposa, seu marido, seus filhos sem dar graças a Ele, porque foi Ele quem te deu. Se você lembra que Ele está vivo, então comece a adorá-lo como se Ele estivesse vivo. Lembre dEle como se você lembra de um vivo. Se preocupe em não decepcionar Ele, como você se preocupa em não decepcionar o seu amigo. Tem muito crente que se preocupa em não decepcionar o amigo e vive decepcionando a Cristo. E diz que Ele está vivo. Para você Ele não está, irmão, sinto lhe informar. Para você Ele não está. Todo domingo quando você vai almoçar, se você tem oportunidade, você lembra das pessoas que você ama e que você gostaria que estivesse com você. E você senta à mesa e você não lembra de dar graças a Deus. Nós cantamos aqui, levantai ao portas, é um convite que foi feito no céu. Cristo, quando ressuscitou, houve um convite no céu. O convite foi: levantai, ó portas, porque vai entrar, vai passar o Rei da Glória. Então levantai. Eu pergunto, Cristo precisa que as portas da eternidade se levantem para que Ele passe? Não. Essa porta foi aberta por você. Essa porta foi aberta para você. Porque eu e você precisamos. E Ele abriu essa porta ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou. Ele levantou a porta. E por isso que Ele entra primeiro como Rei da Glória. Porque Ele levantou a porta, Ele não precisava. Cristo, quando desceu do céu, a Bíblia não fala em momento nenhum que a porta do céu se abriu para que Ele descesse. Ora, se a porta do céu não precisou abrir para Ele descer, a porta do céu também não precisaria abrir para Ele subir. Mas para você entrar, ela precisa. Porque quando nós fomos expulsos do Éden, o jardim foi fechado. A porta foi fechada. Significa que para acessar novamente, a porta precisa ser aberta. Mas como que eu vou saber disso? Lê a Bíblia, irmão. A igreja precisa se fortalecer na palavra. Se você nos visita ou se você nos ouve pela primeira vez, saiba que se você é o tal do crente dominguista, você está como essas mulheres indo no primeiro dia da semana oferecer o melhor que você tem. E tem gente que traz o talão de cheque para oferecer, achando que o seu dinheiro vai fazer alguma diferença. Não faz. Ele não quer as suas especiarias, Ele quer o seu coração. Em nenhum momento nessa passagem aqui, a Bíblia registra aonde as mulheres puseram as especiarias que elas compraram. Porque os irmãos já se perguntaram, e as especiarias faz o quê? Custou dinheiro? Custou tempo para preparar? Teve dedicação ali? Teve esforço? Bom, mas eu cheguei lá e ele não estava. E eu faço o que com a especiaria? Ora, a especiaria você leva para casa. E quando você chegar lá, você anuncia: olha, eu fui lá
para fazer uma oferta a um Jesus que eu julgava estar morto, mas eu tenho uma notícia, eu encontrei um lugar onde a pedra foi removida, e de lá saiu uma voz e falou, ele está vivo. Volta para casa com o talão de cheque, joga na mesa e fala para sua família, olha, eu fui lá oferecer a especiaria, mas eu voltei com uma palavra, e voltei com a especiaria, ele está vivo. Aqui ninguém quer o seu dinheiro, aqui a gente quer que você saia daqui e diga para o mundo que ele está fora, que ele está vivo. A pedra foi removida não para aceitar a especiaria, a pedra foi removida para promover uma mensagem. Uma mensagem foi proclamada através da pedra removida. Essa porta dessa igreja foi aberta para proclamar uma mensagem. Ele está vivo. Ele vive. Ele ressuscitou. E se você ainda vive como se ele estivesse morto, hoje é o dia o qual esses homens, eles vão se colocar ao seu lado e vão dizer, por que buscais o que vive dentre os mortos? Se tem uma coisa que não funciona, é querer buscar a Cristo como se ele estivesse morto. Se tem uma coisa que não dá certo, é querer buscar a Cristo como se ele fosse um mero espírito que passou. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um atendedor de petições. Ele é muito mais do que um serviçal que intermedia suas orações ao Pai. Não. Meu irmão, ele estava posto naquela condição ali por você. Cristo precisava morrer para ressuscitar. Da mesma forma como ele não precisava remover a pedra. Da mesma forma como ele não precisava levantar as portas. Foi por você. Em nenhum momento da sua eternidade ele esqueceu de você. Porque para Deus e para Cristo você está vivo. A sua alma tem valor. Você tem dado valor a Cristo. Uma igreja não é forte quando ela está cheia de gente, não. Uma igreja ela é forte quando Cristo está vivo no meio dela. Não é cantar que Ele é o centro, não. É colocar Ele no centro. Não é gritar que Ele está vivo. É viver como se Ele estivesse vivo. É testemunhar que Ele está vivo. É proclamar que Ele está vivo. Para quantas pessoas essa semana você falou que Ele está vivo? Vou tentar aumentar um pouquinho para facilitar. Esse mês. Ou se ainda está difícil, esse ano. Para quantas pessoas você falou assim, olha, eu tenho uma novidade para você. Jesus está vivo. Só isso. Quantas vezes você usou a sua rede social para proclamar isso? Que Ele está vivo. Muitas vezes esquecemos, né, irmãos? Eu também esqueço. Sabe por que esquecemos? Porque morto não traz lembrança cotidiana. Ninguém tem vontade de postar foto com morto. Ninguém tem vontade de falar de morto. Ninguém tem vontade de testemunhar de morto. Mas no primeiro dia da semana tem especiaria e tem o melhor para oferecer. Ora, precisamos começar a viver como se Ele realmente estivesse vivo no nosso meio. Essas mulheres ficaram atemorizadas e decepcionadas. Porque o texto fala que houve temor, e o temor foi por quê? Imaginem os irmãos, elas estavam chegando no palco da humilhação. Elas estavam chegando no palco da desgraça. Elas estavam chegando no palco da morte. Onde o Império Romano fez questão de selar aquele túmulo para chancelar a sua vitória. Diante um tumultuador de multidões, diante de um pregador de falsas profecias. Aquele palco exaltava o Império Romano e humilhava Cristo. E de repente o mesmo palco que era usado para humilhar Cristo e exaltar o Império Romano, agora inverteu. Porque agora esse é o palco da vitória, esse é o palco da glória, esse é o palco da ressurreição. Esse é o palco da pedra removida. Esse é o palco da vida.
No mesmo local onde o Império Romano chancelou a sua vitória, Cristo chancelou a derrota dele. Ninguém é superior a ele. Essas irmãs, elas chegam, perdão, e de repente a pedra é removida. Os outros evangelhos nos mostram que os soldados estavam caídos como mortos, desmaiados ao chão. O selo do Império Romano havia sido tirado, havia sido removido. Isso causava temor, porque elas nunca haviam visto nada parecido. Porque o selo do Império Romano era inviolável. Os soldados postos à guarda eram soldados de confiança do Império. Pessoas remuneradas para estarem ali. E havia uma sentença para um soldado que dormisse em serviço, que era a pena de morte. Significa que se chegasse ao conhecimento de Pilatos que esses homens dormiram, eles eram sentenciados à morte de espada. Então eles não dormiam em serviço. Eles ficavam atentos. E de repente essas mulheres, elas veem que nada disso funcionou. A pedra foi removida, os soldados estavam caídos, como mortos, o corpo não estava lá dentro. Ora, o que aconteceu? Você já teve essa surpresa? Você já teve essa surpresa de vir buscar a Cristo como se ele estivesse morto, e de repente ele começa a falar ao seu coração, e você fica pensando assim, olha, mas tem coisa diferente aqui. Eu nunca senti isso. Olha, eu nunca ouvi isso. Olha, esse toque eu nunca senti. Olha, eu vim para ver um Jesus que estava morto, mas eu não achei. Saiba que toda vez que você entrou nesse lugar e você saiu sem ver a Cristo, é porque você veio procurar um Cristo morto, e ele não está morto. Por isso você não viu, porque ele está vivo. Agora, quando você abre os seus olhos para enxergá-lo vivo, aí ele se apresenta. E aí ele responde, ora, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí ele fala, lembrai-vos de como ele vos falou estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. É necessário sabermos que a morte de Cristo não era novidade para elas e nem para os discípulos. Cristo, antes de morrer, ele falou 4 vezes o que iria acontecer a ele. O Evangelho de Mateus registra no capítulo 16, 17, 20 e 26. As 4 vezes as quais Jesus, ele vai dizer, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, vai sofrer a morte e ao 3º dia ele vai ressuscitar. Cristo falou 4 vezes. Eles não foram desavisados, mas eles esqueceram. Será que você também não esqueceu? Porque às vezes nós esquecemos. Porque Cristo já se manifestou para você tantas vezes. Só que mesmo assim você se afasta. Mesmo assim você foge. Mesmo assim você pende para o mundo. Mesmo assim você ignora. E cada vez que você ignora, você está se esquecendo. E cada vez que você abandona, é porque você esqueceu. Você esqueceu da promessa que um dia ele fez. Pergunto a você, você tem promessa de Deus na sua vida, meu irmão? Você tem, minha irmã? Hoje é dia de lembrar. Lembrai-vos de como ele vos falou. Ora, você lembra como que ele te falou, meu irmão? Você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque um dia ele falou com você. E se talvez ele nunca falou, se você está aqui hoje é porque hoje ele falou. E a ordem dele para você é, lembrai-vos. Ora, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Sabe o que ele está expressando aqui? Ele está dizendo assim, eu nunca me esqueci. Eu sempre estive no controle de tudo. Talvez vocês pensaram que por eu ter sido colocado nesse túmulo, eu tenha perdido. Talvez vocês pensaram que porque o túmulo foi selado, eu não iria ressuscitar. Talvez vocês pensaram que porque eu me calei por um determinado período, eu não era mais capaz de falar. Talvez vocês pensaram que porque eu fui colocado nesse lugar, eu era incapaz de curar. Talvez vocês pensaram que porque eu fui esquecido no meio de vós, é porque eu não vou voltar.
Quantas coisas você tem pensado? Quantas coisas? E aí ele vai dizer, olha, eu nunca perdi o controle de nada. Eu falei que eu ia ser entregue, que eu ia ser crucificado, que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar. Eu nunca perdi o controle da história. Cristo nunca perdeu o controle da sua história, meu irmão. Você sabe por quê? Porque a sua história está cravada nas palmas da sua mão. Aquele prego foi posto na palma da mão, para que todas as vezes que ele olhasse para você e olhasse para a palma dele, ele lembrasse, é pecador, mas eu lembro de ti, está aqui, está na palma da minha mão, foi por ti, foi por tua causa. O lado foi furado para que quando você pecasse e você pedisse perdão, que você não merece, ele olhasse e me dissesse, está aqui a marca, foi por você. Foi por você que essa marca está aqui. A coroa de espinhos perfurou o seu crânio para que todas as vezes que ele colocasse a mão nos seus cabelos brancos, como foi cantado aqui, ele lembrasse, você não merece, mas está aqui, foi por você. Os pés deles foram perfurados para que todas as vezes que ele caminhasse na eternidade, ele lembrasse, esse povo não merece, mas foi por eles. Tudo que aconteceu com Cristo, não foi porque aconteceu, mas foi por você. Foi para que ele lembrasse de você. Porque quem tem marca lembra, porque marca deixa saudade. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu trago e me orgulho das marcas de Cristo que estão sobre mim. Porque todas as vezes que Paulo olhava para a marca da chicotada que ele tinha recebido, ele lembrava, essa foi pela igreja de Filipe, o povo está lá, está firme, está forte, tem vida salva naquele lugar. Aí depois ele olhava para outra, essa foi por Roma, a igreja está lá, está forte, está vencendo as arenas, está vencendo as batalhas. Aí depois ele olhava a outra, essa foi por Corinto, aquele povo adúltero, agora serve a Cristo, abandonou a corrupção, abandonou a idolatria, abandonou a feitiçaria, abandonou o pecado, agora está caminhando para o céu. As marcas trazem lembrança. Você tem marca, meu irmão? Você tem marca de Cristo na sua vida? Se você tem, olha para ela e se lembra, porque marca traz saudade. Todas as vezes que você olhar, você vai dizer, isso foi por ele. Oh, meu irmão, eu fico imaginando como Cristo sente falta de crentes que possuem marcas. Está na hora da igreja ser mais calejada. Os irmãos sabem por que nós estamos aturando uma massa, uma nação de crente mimado? É porque é crente que não tem calo, é crente que não ajoelha, é crente que não jejua, é crente que não lê a palavra, é crente que não sofre, é crente que nunca sentiu a dor do irmão, por isso ele é incapaz de amar. E essa falta de marca, de calo, tem formado uma geração incapaz de dar conta do evangelho, o qual está sendo anunciado. Está na hora de ter marca, igreja. Esse evangelho de domingo à noite não é suficiente. Ele precisa estar no seu cotidiano. Ele precisa sentar à mesa com você. Ele precisa deitar na cama com você. Ele precisa trabalhar com você. Ele precisa estudar com você. Ele precisa conversar com você. Ele precisa confraternizar com você. Ora, se você é incapaz de viver essa vida aqui, ao lado de Cristo, como você espera viver a eternidade ao lado dele? Se você não faz questão de tê-lo no seu cotidiano, nessa vida aqui tão pequena e tão passageira, como você espera viver a eternidade ao lado dele? A mensagem pode ser dura, igreja, mas os irmãos me perdoem, está na hora de acordarmos para a realidade do evangelho. E o algo novo é hoje. Porque se você não tem calo, essa mensagem vai fazer hoje. A mensagem ela pode ser dura, quando você é confrontado, quando você bate de frente em algo que é duro, machuca, faz calo, você volta para casa xingando o pregador, não tem problema, se a sua alma for salva, glória a Jesus por isso. O pregador não tem compromisso com o seu bel prazer, não, o pregador tem compromisso com a sua alma, porque é isso que Cristo está confiando a esse púlpito, e o interesse do Espírito Santo nessa noite é a sua alma. Você pode até ir embora falando, a mensagem foi pesada, o pregador não tem tato, mas o Espírito Santo tem. Se a mensagem fizer calo, glória a Deus por isso.
Está na hora de começar a ter um pouco de calo. Está na hora. Está na hora de começar a ter firmeza. Porque Ele está vivo. Está na hora de começar a viver como se Ele estivesse vivo. A igreja não pode mais admitir que vivamos a vida brincando de evangelho como se Ele estivesse morto. Podemos oferecer o melhor que temos, o melhor ambiente, a melhor mensagem, o melhor louvor, a melhor estrutura. É tudo especiaria, meu irmão. Quando você chegar na sua casa, você não vai testemunhar que o banco era confortável. Quando você chegar na sua casa, você não vai testemunhar que os equipamentos eram de marca. Quando você chegar na sua casa, você não vai testemunhar que o templo é bonito. Quando você chegar na sua casa, você não vai testemunhar que tinha ar-condicionado. Quando você chegar na sua casa, você não vai testemunhar que os louvores foram bonitos. Quando chegar na sua casa, você não vai testemunhar da especiaria. Quando chegar à sua casa, você precisa testemunhar: olha, eu fui lá levar a minha especiaria, mas um homem lá, um anjo lá me disse uma coisa: ele está vivo. Essa é a mensagem que vai salvar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus amigos. A mensagem que vai salvar é: ele vive. Não é que a minha placa é mais bonita que a tua, não. É que ele vive. Não é que o meu louvor é melhor que o teu, não. É que ele vive. Não é que a minha pregação é melhor que a tua. É que ele vive. O que salva é a proclamação de um Cristo que vive. E você começar a viver como se ele estivesse vivo. Para as pessoas olharem para você e perceberem: olha, realmente ele está vivo. Realmente ele está vivo. Porque só ele para fazer. Essas mulheres foram em busca de oferecer o melhor que elas tinham, as melhores especiarias. Elas estavam ansiosas para isso. Talvez você estava ansioso por esse culto. Talvez você trouxe a sua especiaria. Talvez você trouxe o melhor que você teve, mas para um Cristo que ainda estava morto. Mas nessa noite ele diz: lembrai-vos. E sabe qual é a bênção? O verso 8 fala: e lembraram-se das suas palavras. Elas lembraram. Elas lembraram ao ponto de correrem para casa e dizer para aqueles homens que estavam amedrontados: olha, vocês lembram que ele falou? Que ele ia ressuscitar? Aí talvez Pedro e João pudessem ter dito assim: como assim? Ressuscitar? Mas ele não morreu? Sim, ele morreu. Nós vimos ele morto. Como assim ressuscitar? Que história é essa de ressurreição? E elas: olha, mas vocês não lembram o que ele falou? Vocês não lembram, enquanto ele pregava, ele dizia: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. É o que nós estamos tentando fazer aqui nessa noite. Você não lembra, meu irmão, que um dia ele prometeu que ele ia salvar a sua vida, que ele ia salvar a sua família, que ele ia salvar a sua casa, que ele ia salvar os seus filhos, que ele ia abrir as portas, que ele ia te abençoar? Você não lembra disso? Eles não lembravam. Eles não lembravam. Tinha esquecido também. Crente tem mania de esquecimento. Foram correndo para o túmulo, porque o testemunho delas comoveu eles a irem correndo. Saiba que o teu testemunho vai fazer com que o seu familiar venha correndo testificar aquilo que você falou. É o seu testemunho que vai fazer isso. Se você chegar em casa e dizer: olha, eu fui no culto hoje e eu vi algo extraordinário. O quê? Jesus está vivo. Se for em espírito, aquela alma que está na sua casa, ela vai vir correndo. Ele vem correndo. E quando ele chegar aqui, ele vai ver a mesma coisa, que foi o que esses discípulos viram. Quando eles chegaram lá: opa, ele não está aqui mesmo. O que será que aconteceu? Será que roubaram? Será que levaram? Será que esconderam? Aonde ele está? Dize-me onde o puseste, para que eu possa buscá-lo. Ela falou. Ora, não, meu irmão, não, minha irmã, você não precisa ir aonde ele estava morto, não, porque ele está aqui nesse lugar vivo. Ele vive. Ele está vivo. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira à tarde. Passou 3 dias em um túmulo lacrado, selado pelo Império Romano.
Mas ao raiar do terceiro dia, a morte não pôde deter o autor da vida, e ele se tornou o princípio da ressurreição. Ele é a ressurreição, ele é a vida, porque no palco da derrota, ele se tornou como palco de vitória. Ele venceu, Cristo está vivo, ele vive, e você precisa viver como se ele estivesse vivo. Se você crê nisso, cante de todo o seu coração e saia daqui testemunhando: ele vive. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.